Eu simplesmente não consigo ir num café ou ir num shopping sozinha ou andar por aí sozinha, sair sozinha, enfim. O medo, ele paralisa a gente. Mais tenebroso do que simplesmente ter medo do escuro. É muito difícil você simplesmente mudar de um dia para o outro. É muito complicado você se adaptar a novos hábitos. Eu sei como que é. Eu sei como que é você querer o corpo dos seus sonhos, só que na primeira semana de academia você querer desistir porque simplesmente, meu Deus, é horrível. Sério. A academia já me fez desistir muitas vezes. Ou eu acordava muito cansada, ou eu não tinha disposição, ou em pensar em se locomover da minha casa pra academia pra chegar lá e fazer ainda mais esforços era fora do comum. Eu sempre fui uma pessoa muito preguiçosa. Eu vou admitir sim. Eu fui uma pessoa muito preguiçosa, eu fui uma pessoa muito na mesmice, na minha zona de conforto. Eu chegava a culpar até o meu signo por causa disso, eu juro por Deus, que eu culpava o meu signo. Eu sou taurina. Assim, eu não precisaria me culpar, mas a culpa sempre foi minha e não do meu signo. Eu sempre fui preguiçosa porque eu achava que eu precisava da aprovação ou do apoio de alguém para eu conseguir fazer qualquer coisa na minha vida. Meu, se eu quisesse pintar o meu cabelo e eu, tipo assim, quero ficar loira. Era o que eu queria. Eu queria ficar loira. Mas eu precisava que alguém aprovasse a minha ideia para que eu conseguisse fazer alguma coisa. Você tem noção? Porque eu tinha medo de que eu fizesse e as pessoas não aprovassem a minha mudança. O que não tem nada a ver, ninguém tem que aprovar nada. Sabe por quê? Porque ninguém vai passar pelo que eu passei, ninguém vai ter que pagar o que eu teria que pagar. Enfim, todos esses medos idiotas que a gente tem dentro da gente, pra nada. Eu comecei a entender que o medo, na verdade, ele só paralisa. Eu quero fazer isso, eu tenho um sonho, mas eu tenho tanto medo de não dar certo. E como você vai saber se teria dado certo ou não se você simplesmente nem tentou porque você teve medo? Eu tenho um puta medo de altura. Esse é um medo válido, tá? De verdade. Sabe aqueles rapel de criança que tinha no Habib's antigamente, que você subia em uma certa altura e aí tinha algumas coisas para você andar? Enfim, cabo de aço, tudo protegidos. Eu fui nisso agora adulta, tá? Ano passado. Eu paralisei nesse lugar. Eu não conseguia ir pra frente, não conseguia ir pra trás, minhas pernas tremiam, eu tava travada num rapel de criança, porque eu tinha medo de altura. Eu acho incrível a sensação da adrenalina, mas quando eu olho pra baixo me dá vontade de vomitar. Minha perna trava, é assim, medo. Ele paralisa a gente. Sabe o que é legal? Mesmo você tendo medo, você tentando fazer, sabe? Eu tinha muito medo de montanha-russa. Eu fui numa montanha-russa pra saber a sensação, mesmo que eu fosse de olhos fechados. Eu realmente fui de olhos fechados. Eu fui de olhos fechados porque eu falei, por mais que eu não veja, eu posso falar, eu já fui numa montanha-russa e foi assim que eu me senti. Eu não tô falando pra você se jogar sem planejar e se jogar e fazer as coisas sem você, sabe? Mas eu tô falando que o medo não pode mais paralisar você. E se você não conseguir deixar ele de lado, vai mesmo assim. Você não sabe o quanto é foda você conseguir fazer alguma coisa, mesmo com medo. Depois que você termina, é uma sensação de dever cumprido absurda. E você vencer os seus medos acaba sendo um hábito, um hobby. É muito importante você deixar que você faça coisas loucas, mesmo com medo. O medo da decepção também é um medo muito forte que a gente tem. Principalmente quando se trata de relacionamentos, quando se trata de sonhos. Afirmar pra você que o medo é o maior degrau de todos, mas também ele é o primeiro degrau.
A partir do momento que você se disponibiliza a vencer os seus medos, você já está prestes a subir o primeiro degrau, que é o degrau do medo. E quando você sobe esse degrau, eu acho que não existe nada mais que possa parar você. Mesmo que venha uma decepção aqui, mesmo que venha uma decepção ali, você vai continuar indo porque você sabe qual é a sensação de subir o degrau do medo. Você sabe qual é a sensação de dever cumprido, cara. Sabe? Aquela sensação gostosa de tipo, meu, eu sou muito foda. Eu venci o medo. E acaba se tornando um hobby. Vencer o seu medo acaba se tornando um hobby. Então você sempre vai tentar coisas novas, você sempre vai estar tentando vencer aquela voz que fica na nossa cabeça. A gente sempre tem essa voz, né, que fica na nossa cabeça que fala assim: não, não vai, não faz isso não. Mas será que vai dar certo? Mas será que você vai conseguir? Você vai conseguir? E como você vai conseguir? Quando essa voz vier na sua cabeça, vai fechar os seus olhos, você vai ouvir essa voz. Quando ela terminar de falar, você fala: eu não sei, mano. Como? Eu não sei. Como eu vou vencer esse medo? Como eu vou realizar esse sonho? Eu não sei, mas eu vou fazer. Muitas vezes na nossa vida a gente deixa de fazer porque a gente não sabe como vai chegar lá. Mas a gente nunca sabe quando vai chegar em algum lugar. Esse é o ponto, entendeu? Mesmo que você não saiba como você vai fazer, mantenha na sua cabeça que você vai fazer, porque você vai fazer. Quando estamos muito preocupados com o medo, a gente esquece que tem soluções. Esse é o maior problema. O desespero na hora do medo e simplesmente a vontade de desistir. A partir do momento que você para de se desesperar e começa a pensar em como você vai fazer dar certo, é aí, meu amigo. É aí que realmente começa a dar certo. Ai, mas Luiz, eu fiz isso e assim, não deu certo. E você desistiu no primeiro não ali. E quando a gente passa por uma decepção por culpa do medo, é muito difícil a gente voltar para os trilhos e manter as ideias, sabe? Por exemplo, investir num relacionamento, tava tudo certo. Tava indo muito bem, nananana. Num dia, fulano acordou e falou que não me queria mais e não me amava mais, então terminou comigo. Isso causa um medo na gente depois, né? Causa um medo de se decepcionar de novo, causa um medo de se relacionar de novo, causa um medo de amar, causa um medo de se entregar, causa todos aqueles outros medos que são muitos e são paralisantes. Eles estagnizam a gente num certo lugar e a gente fica ali porque continuamos com medo das mudanças. Se uma vez não der certo, não significa que outras vezes não darão certo. É tipo um delineado, sabe? Delineado, você não vai simplesmente... Nunca fiz um delineado na vida. Vou tentar? Ele não vai sair perfeito, eu sinto muito. Os meus primeiros delineados eram horríveis. Eu não tenho certeza se eles são extremamente bons agora, eu também não me importo. Eu mal os faço, mas assim... Eu tentei pra caramba deixar eles alinhados. Porque eu falei, eu preciso desse delineado gatinho na minha vida. E eu tentei, e tentei, e tentei, e tentei. Foi muito tempo tentando, tá? Não foi uma semana, 2 semanas, não. Eu tentei muito fazer um delineado pra ele sair perfeito, do jeito que eu queria. Eu acredito no potencial do meu delineado, assim como você devia acreditar no potencial do seu sim. Você tem que acreditar no potencial da sua evolução. Por mais que você tenha medo, passa por cima desse seu medo e tenta. Não vai dar certo a primeira vez. É possível que dê certo sim. Entendeu? É claro. Tem todas as possibilidades do mundo de darem certo. Mas se não der, continua tentando e não sai do teu foco. Eu sei que muitas vezes a gente se sente desmotivado, muitas vezes a gente tem aquela
pira de tipo, tá, então cansei e enche o saco mesmo, sabe? Mas não desiste que uma hora vai acontecer e quando acontecer você vai ver que não era um bicho de 7 cabeças, não. O tempo passa muito rápido. O tempo, ele passa muito rápido. Pra mim, ontem mesmo eu tinha 14 anos e hoje eu tenho 22 e assim, eu sou uma adulta. Tem vezes que eu olho e eu falo, cara, eu realmente sou uma adulta. Eu tenho 22 anos, eu não tenho mais 18, eu não sou mais uma adolescente. Ou uma pré-adolescente, uma pré-adulta. Eu sou uma adulta. Eu trabalho, eu pago as minhas contas e esse era o maior medo de todos. Eu tinha o maior medo da vida adulta porque eu tinha medo de não conseguir ser aquilo que eu queria ser. Como que eu vou pagar um aluguel, mano? Como que eu vou pagar contas? Como que eu vou trabalhar e estudar e cozinhar e treinar e me relacionar e, poxa, como isso vai acontecer? Eu não sei. Quando eu comecei a morar sozinha, eu não pensei em nada disso. Eu só queria morar sozinha. E assim, eu não vou falar pra você que foi fácil, nem tá sendo fácil, mas eu consegui, eu sou muito grata. Eu tenho muita gratidão pelas coisas que eu passei e por onde eu tô. Quando a gente começa a praticar a gratidão, coisas boas começam a se voltar pra gente. O universo, ele entende quando você é grato. E ele ouve as coisas que você quer. Nada é impossível. Se você tiver o sonho de escalar a montanha do Everest, possa ser que seja muito possível. Você só tem que acreditar e se dedicar. Entendeu? Não desiste, não. Você é capaz, sim. Mas você não tem que acreditar que você é capaz porque eu tô te falando. Vai em frente ao seu espelho, se olha nos olhos. A única pessoa que tá com você pro resto da sua vida é você mesmo. Então você tem que aprender a lidar com você mesmo. Seu cérebro não te comanda, você comanda ele. Olha pro seu espelho, te olha nos olhos e fala: eu sou capaz, porque você é. E eu não devia estar te falando isso, você já devia saber. Beijo.